Bom, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos abrindo mais uma etapa do projeto Jaboatão dos Guararapes, Literatura e Memória, a contribuição de Jaboatão dos Guararapes para as letras brasileiras. E nesse episódio de hoje, a gente conversa sobre a literatura do Jaboatão dos Guararapes na atualidade, no seu dia a dia. E para isso, a gente convidou um time de peso aí que vai deixar todo mundo muito encantado com o resultado do trabalho deles. Bom, a gente tem hoje aqui a querida amiga, professora, poetisa, Doralice Santana, presidente da Academia de Letras de Jaboatão dos Guararapes. Está aí, Dora. Tudo bom, Dora? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Do outro lado, nós temos a grande empreendedora cultural feminina, a mulher dos poetas transitórios dentro dos sinais da cidade, né? A grande poetisa dos sinais, dos semáforos, Lenemar Santos. E aí, Lenemar, boa noite, tudo bom? Olá, boa noite, tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para deixar nossa contribuição e dar o melhor para a nossa arte e nossa cultura, com certeza. Massa, valeu, Lenemar. E agora vem os caboclos, né? Vem aí Ivaldo, grande Ivaldo Batista, cordelista. O cara está altamente internacional agora, viu? Tem cordel pipocando dele pelo mundo todo. Isso é uma grande satisfação para nós brasileiros, pernambucanos e também moradores da cidade de Jaboatão, coisa que Ivaldo vai contar a experiência dele aqui com a gente. Tudo bom, Ivaldo? Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite, Lenemar. Boa noite, Tony Borba. Boa noite, Doralice. E boa noite, Danilo. Feliz de encontrar essa turma de peso aí da nossa Jaboatão dos Guararapes. Minha amiga Doralice, também da Secretaria de Educação. Né? E os poetas, né? Tony Borba, que a gente não se viu ainda, talvez, eu não lembro. Lenemar, que a gente se vê sempre pelos sinais da vida. Né? E o Danilo, que eu conheci recentemente através da figura impoluta de Adriano Macena. Grande dramaturgo e escritor. É verdade, 1,83 m. Tony Borba. Tony Borba, boa noite, meu querido. Ele é grande representante aí do Sarau, tem uma atuação muito boa na área cultural, principalmente na parte dos interesses da literatura e das políticas públicas de cultura. Tudo bom, querido? Graças a Deus, na luta, né? A gente está sempre nessa batalha, parece que é infinita. A gente tem sempre um desafio muito grande, né? De empreender e de fazer com que os novos, os que estão chegando, tenham acesso a uma cultura de qualidade, porque é quase desumano a luta da gente contra uma cultura vazia, né? E que faz com que a formação do indivíduo fique completamente deturpada, né? É quase que, digamos assim, invencível. A gente se sente, às vezes, nessa batalha como se não fosse conseguir vencer, mas eu acredito que uma alma sequer que a gente salve já vale a pena a luta, porque não é fácil lutar contra uma mídia vazia, né? Contra um esvaziamento que houve da cultura dentro da educação, e a gente está aí para mudar essa situação, ou pelo menos tentar. É isso mesmo. A geração que não preza em deixar uma grande contribuição para que está chegando não serve de nada. Muito bem. Então vamos lá falar hoje da nossa contemporaneidade. Presidente, como é que está a Academia de Letras? Como é que estão as ações? Como é que a cidade vai voltando à sua dinâmica após pandemia e a academia? Fala um pouco para as pessoas, de uma maneira geral, os professores, os estudantes. O que é a academia? Como é que a academia trabalha na dinâmica da cidade? Adriano, olhe, o grande desafio da Academia de Letras de Jaboatão hoje é se fazer conhecida. Continua sendo, né? Se fazer conhecida. Só que diante do cenário de pandemia, nós, como todas as outras academias de Pernambuco, né, temos tido grandes dificuldades em realizar ações, principalmente presenciais, né? E
e assim, mantermos um calendário de encontros, de reuniões. Mesmo assim, durante o ano de 2020, nós conseguimos gravar uma live sobre o centenário de Paulo Freire, que foi no mês de junho de 2020, e, assim, fizemos pouco, de fato. Eu, como presidenta da academia, fui acometida pela Covid-19, tive síndrome respiratória aguda grave em junho de 2020, passei por internação em UTI. Então, é uma coisa que é uma experiência muito ruim, muito traumática, mas que, de repente, quando você passa por ela, você pode ver a pandemia de um lado diferente do que a maioria consegue ver, né? Então, de fato, isso traz, tanto para a sua vida pessoal, como para a sua vida profissional, para os seus planos, né, de atuação, certo atraso. Né? E aí eu tive um período de recuperação longo, continuo tendo um período de recuperação longo. Já agora, em janeiro, eu fui novamente infectada pela variante Ômicron, só que a diferença é enorme, né? Com 3 doses de vacina, a reação do organismo foi bem diferente. E aí nós estamos com os planos em dia, né? Esse ano eu particularmente, né, já participei de um encontro com os acadêmicos de Camaragibe, de Moreno e outras academias dos arredores, no aniversário da Academia de Letras de Camaragibe, onde houve posse de novos membros, algumas homenagens que foram prestadas no encontro, e pude conversar com confrades e confreiras de Limoeiro, de Moreno, de Camaragibe mesmo, né, e discutir sobre essa questão de como as academias vêm andando, né, conseguindo produzir dentro desse cenário de pandemia. E aí é um alívio perceber que nós não estamos isolados nisso, né? Que todos os outros estão também enfrentando as mesmas dificuldades. Ainda no final do ano passado, houve um grande encontro das academias de letras de Pernambuco. Eu fui participar e foi uma articulação interessante, né? Hoje eu faço parte de um grupo dos presidentes de academia de Pernambuco e nós estamos sempre trocando ideias e sabendo como é que as outras academias também estão lidando com essas dificuldades. Né? Temos aí a Academia de Escada, a confreira Rosilda Araújo, que é uma amiga pessoal minha e colega da área de letras, estudou mestrado junto comigo, na mesma turma. Então, a gente não tem perdido de vista, né, esses passos que as outras academias de Pernambuco têm dado e também procurando essa articulação para que Jaboatão possa andar e contar com a colaboração das outras academias. Inclusive, nessa reunião de Camaragibe, eu recebi algumas sugestões, que a gente vai conversar depois em reunião dos acadêmicos, algumas sugestões de nomes, né, de aquisições para a academia. Eu acho que esse ano a gente precisa também aumentar um pouco o quadro, né, preenchendo mais algumas cadeiras. E estaremos, antes do meio do ano, né, antes de junho, estaremos tendo uma reunião presencial, né, da academia. A nossa atuação tem sido muito voltada para as escolas, né, para as escolas municipais, é um espaço que se abre. Visitações presenciais foram feitas anteriormente à pandemia, né, e já recebi esse ano proposta de algumas escolas para que a gente pudesse, agora no retorno das aulas presenciais da rede municipal, né, poder também contribuir de alguma forma para esse projeto grande que a Secretaria de Educação está apresentando esse ano, que é o tema do ano letivo, que é Jaboatão, quem conhece se apaixona. E aí a participação dos escritores e dos artistas de Jaboatão será de grande importância, né? E nós estamos abertos a essa contribuição. Muito bem. Está ouvindo? Oi, Dora? Oi. Pronto, encerrou aí, né? Essa primeira participação,
da nossa presidenta da Academia de Letras de Jabotão dos Guararapes, eu queria só lembrar a todos que a nossa parceira, professora, cordelista, né, linguista, Érica Montenegro, não está conosco hoje por motivos de força maior, falecimento de um ente da família dela, tá? Então ela não pôde estar presente. E que Deus a abençoe, assim quem nos deixou lá do lado da família de Érica. Mas vamos seguir, porque a vida segue. Né? Lenemar, abriu o sinal verde aí. Sim, vamos embora. Abriu, né? Sinal verde. No caso, ficou vermelho para eles, verde para mim. Daí Exatamente. Estou lá, né, na fila, a gente chama de fila. Trabalhando na rua, a gente tem uma linguagem um tanto diferente às vezes, onde a literatura se encaixa, a nossa arte da periferia. Eu, como poetisa, muitos me chamam de a poetisa da periferia ou poetisa das ruas, por eu fazer exatamente isso, vender nas ruas as poesias. Então, assim, eu sinto-me realizada quando eu estou na rua vendendo as poesias, porque eu levo a arte para algumas pessoas que não sabem o que é poesia, não sabem o que é um gênero literário. Sabe? Facilitar das pessoas pegar uma folha na rua com um texto, com uma poesia escrita, que ela se identifica, ou não, às vezes ela não é o seu estilo de leitura, mas ela lê, ela vê. Fico feliz quando isso acontece, sabe? Mas, assim, é uma coisa bem árdua, bem... Às vezes... Olha, Neymar, eu já encontrei você várias vezes nos sinais, mas eu vou fazer uma pergunta. Você declama nos sinais ou não dá tempo de declamar? Os vídeos estão fechados? Ou você só apresenta e oferece? Como é que é essa dinâmica para quem não conhece teu trabalho? Fala um pouco. Ao ir nos carros, ao abordar a pessoa, eu vou apresentar Lenemar Santos, a poetisa, me apresento, dou meu material na mão da pessoa, faço a propaganda de divulgação e de ter o retorno financeiro também, porém deixando bem claro que são literatura, poesias, as quais eu sou escritora, e uma vez ou outra, se der tempo, eu recito uma poesia pequena, rápida. Tem pessoas que eu fico muito feliz quando acontece de uma pessoa falar assim, você é poetisa, recita uma poesia? Aí eu vou lá e recito uma poesia. Rápida, curta, né? Algumas frases. Tem pessoas extrovertidas que vêm com aquele sorriso para você e gostam de poesia, né? Tem um pouco do conhecimento da arte da nossa poesia, da nossa cultura nordestina, pernambucana. E é isso. Eu apresento dessa forma. Tem meu contato também, porque às vezes algumas pessoas ligam para dar parabéns, né, para convidar uma vez ou outra para uma palestra, um evento, dessa forma para divulgar, levar, né, para expandir mais, para expandir melhor, né, o trabalho. Mas é assim, dessa forma. É um trabalho árduo, como eu estava te falando, porque ali na rua você encontra, o público ele é diversificado demais, né? Também é muito rico também. Você tem a oportunidade de vender, de passar para as pessoas. O intuito não é só esse, tem um amor por trás de todo esse trabalho, o amor à arte, à literatura. É prazeroso, gente. Eu queria que todo poeta, toda poetisa, todo escritor tivesse essa sensação do que é você estar na rua, levando para as pessoas, com suas próprias mãos, o seu trabalho, a arte. Entendeu? Para as pessoas. Isso super me realiza. É um trabalho humanizador, né? A literatura, a arte, de uma maneira geral, ainda é muito necessária para a é fundamental. humanização, para a nossa humanização enquanto espécie, ainda. Né? Uhum. Precisamos da literatura. Tanto é que eu acho interessantíssimo esse formato agora de vocês, essa ideia, essa parceria com a Secretaria de Educação, de querer levar nas escolas, porque a nossa juventude está precisando disso, entende? A gente tem que reacender essa vontade, essa curiosidade, despertar novamente isso nas escolas, porque não podemos deixar morrer nas escolas essa parte interessante e importante da literatura, que é o conhecer do Olavo, conhecer o Dumont, a Cecília, né? E implementar, reacender novamente isso dentro da rede de escola, né? nas escolas. E eu sinto-me agradecida, honrada se eu puder ir nas escolas, contribuir, levar, deixar minha parte, deixar minha mensagem. E, assim,
às vezes dói a gente pensar que algumas pessoas acham que um poeta, um cordelista, um escritor, uma escritora não tem importância dentro de uma sala de aula. Temos, sabe? Porque a gente mexer com a palavra, andar com a palavra, levar, né? Escrita, recitada, cantada, como cordel, como poesia, como prosa, né? Então, as pessoas precisam entender isso, a importância disso. Eu aprendi há um tempo atrás a importância da prosa. Eu li que no século passado os imperadores, né, os reis, muitas de suas ordens eram dadas através de prosa. E eu me apaixonei, é peculiar, uma parte muito peculiar que tem a prosa, que muita gente não sabe, ela é enumerada a partir da 5ª linha. Sim. E aqueles empregados que sabiam ler e escrever tinham seu valor exatamente por isso, porque eram ordenados a escrever tudo que estava ali sendo dito, sendo passado. Então, aquela conversa, aquelas ordens, tudo aquilo se tornava prosa, que a gente hoje em dia tem como arte, né? Está aí na cultura também, fazendo parte até nos livros didáticos, e isso precisa ser mantido, né? É super importante. É isso mesmo. Enquanto não estiver arte, há salvação, né? Com certeza. Beleza. Então, Tony, antes do cordelista Ivaldo, o que é que você traz aí desse universo todo, dessa pandemia de política cultural, essa pandemia aí que envolve o retorno agora do sarau, daqui a um tempinho mais presencial? O que é que você conta para a gente de novo aí? Contextualiza um pouco essa realidade para que fique bem registrado, por favor. Massa, Macena. Antes de qualquer coisa, eu quero registrar aqui os 2 presentes que eu ganhei. Já falei isso na outra oportunidade. Eu quero aqui, ó. E aqui. Não sei quem é esse autor maravilhoso. Já. Obrigado pela atenção. Obrigado. Grande Macena. Tive a surpresa de ter esse presente muito bom. E Jaboatão, na verdade, ela é um desafio, na verdade. Eu acho que em vários segmentos, Jaboatão é um desafio. Até pela questão geográfica, ela termina virando 2 cidades muito distintas, né? A gente chama de Jaboatão Centro e a parte da Orla é muito separado mesmo. Quem mora em Jaboatão Centro fala vocês lá de Prazeres, vocês lá da praia, e o pessoal da praia diz assim, tem que ir mesmo lá para Jaboatão. Ou seja, há um desafio geográfico e, além disso, há um desafio político aqui em Jaboatão, muito sério mesmo. Nós temos aí, digamos assim, uma situação de termos sequenciados aí 30 anos de prefeitos que não são de Jaboatão. Eles vêm através dos partidos para gerir Jaboatão. E uma coisa que eu falo é que isso parece que não tem consequência, mas você ter um prefeito que não andou de bicicleta, que não soltou papagaio aqui, que não brincou de peão, e ele não tem laço emocional com essa cidade. Então, tem consequências. E ao longo de tantos anos, a gente está indo aí nesse segundo mandato do Anderson para quase 30 anos sem ter um prefeito de Jaboatão. Inclusive, o Anderson nem mudar para cá, ele mudou. Ele tem um endereço eleitoral, mas ele mora em Boa Viagem. Então, até isso é algo que pesa dentro de uma gestão. E aí, quando você vem para a parte cultural, né, a coisa fica muito mais séria, porque é uma desconstrução terrível. O Conselho de Cultura, do qual eu faço parte, conseguiu um feito inédito nos últimos 18 anos de existência do Conselho, que foi a eleição direta, ou seja, os artistas escolheram os conselheiros, e pela primeira vez o conselheiro não é indicado por uma entidade do Conselho de Cultura, e isso significa que o mandato está no seu CPF. Ele foi... O avanço. Isso. Ele agora não tem mais digamos assim, aquele risco da entidade não estar gostando do trabalho de Adriano Macena e vai lá no meio do mandato e substitui por alguém que agrade mais a gestão. Então, a gente tem definitivamente um conselho diferente dos últimos 18 anos e é o momento de dizer que tivemos conselheiros fantásticos nesses 18 anos
absolutamente fantástico, né? Não é um discurso de dizer que não teve uma história de Conselho de Cultura dentro de Jaboatão boa. Tivemos, sim, uma construção nesses 18 anos. Mas esse processo ele é tão sério que o secretário de Cultura se escalou como conselheiro governamental e deu um jeito de virar presidente. Aí você pega um histórico e vê. A eleição foi... A gente está na vacância desde 31 de dezembro de 2020. Em abril foi feita a eleição. Em outubro foi feita a posse. A primeira reunião ordinária para ver regimento, para ver as comissões, vai ser dia 9 de março. 1 ano e 3 meses depois de vacância, terá a primeira reunião do Conselho, tendo o secretário de Cultura como presidente do Conselho. Ou seja, é muito visível a tentativa de anular a ferramenta de diálogo, onde você traz a sociedade civil para dialogar com a gestão e trazer as demandas, né? E aí, realmente paralisa tudo. É uma coisa terrível. Teremos um ano estranho, porque a gente está no ano eleitoral, e a partir de hoje, que é dia 1 de março, nós teremos gestores fantásticos. E aí a gente vai ter que saber lidar com esse jogo de cintura, porque nesse período eleitoral parece que tudo é maravilhoso. Só que aí acabou a eleição e desaparece todas as possibilidades. E uma das coisas que a gente precisa focar com a cultura é a educação. E é uma coisa que parece que esses gestores cada vez mais aproximam a cultura de turismo. Ou seja, nós não temos mais um foco de ter cultura com educação. A cultura está sempre muito próxima do turismo e sempre muito distante da educação. Eu e a Lenemar, junto com a Marassani, a gente fez alguns trabalhos aqui na José Neves, ali a antiga FEBEM, e é absolutamente fantástico você estar dentro da escola. Eu faço alguns trabalhos também numa escola estadual chamada Pedro Barros, e é, digamos assim, enriquecedor para os dois lados. O artista sai muito rico e os alunos começam a ter contato com algo que é do dia a dia. Eu costumo brincar dizendo assim, vamos equilibrar entre os nossos mitos, né? Nós temos aí escritores fantásticos, pessoas, né, que se consagraram ao longo dos séculos, que precisa estar dentro desse ensinamento, mas também precisa abrir uma janela para o contemporâneo, para a Lenemar, que está nos sinais, para um poeta Malungo, para Chicão, né, para o Tony Borba. E quando a gente entra dentro da escola e começa a recitar, você começa a ver os olhinhos brilhando. Como é que aquilo é possível, né? Como é que esse jogo de palavras chega? Eu fui com Geraldo Valério, que é parceiro cordelista aí do Ivaldo. Geraldo Valério tem 30 anos de cordel aqui dentro de Jaboatão. E Geraldo tem uma oficina, quase 8 horas de oficina. Ele, princípio do cordel, vai ensinar o que são todas as métricas e vai... E é absolutamente fantástico. A gente foi lá para o José Neves e você vê as pessoas do nada começa a trabalhar essa questão da métrica, da certina, de rimar a primeira com a terceira. E quando você chegou ali, eles não sabiam nem que existia cordel. É uma desinformação, né, a nível geral tão grande que os alunos eles estão completamente estéreis, completamente afastado de toda e qualquer possibilidade, digamos assim, de vivência contemporânea. E aí é muito estranho quando você chega e começa a ver pessoas extremamente maravilhadas, né, com a história. A gente fez um festival lá e a produção que eles fizeram, gente, é de qualidade, é coisa que pode estar em livros por aí, fantástico, porque tem todos os elementos, né, desde a parte gramatical até a formulação cognitiva daquele poema, o uso adequado das palavras. E aí eram pessoas que um mês atrás nem queria contato com isso, né? E estavam completamente afastados. Então, nós precisamos definitivamente aproximar a nossa cultura como formação do indivíduo das escolas, porque ao longo desses anos todos isso vai sendo propositadamente afastada para que nós não tenhamos os indivíduos
digamos assim, conscientes mesmo dentro desse papel da sociedade, né? E a gente precisa trabalhar todas essas ferramentas que temos na mão e fazer com que ela seja realmente de formação do indivíduo, porque está muito sério essa questão, e a cada dia, outro dia numa reunião, foi até na esquina 40, a gente estava numa reunião, a Honorina estava nessa reunião, que a gente estava lá participando, e me veio uma visão muito doida. 30 anos atrás, em cada esquina, eu tinha um jovem com violão, fazendo poesia, tocando música. É triste ver hoje, em cada esquina, jovens se drogando abertamente. Não é mais aquele negócio velado para a pessoa não ver. Então, hoje em dia, o consumo de drogas se dá na frente de crianças, na frente de velhos, de adultos. É um desrespeito absolutamente total em relação a essa questão da marginalização da coisa. Então, está oficializando também isso. Aí você vê a qualidade das letras da música, tudo. A sensualidade em excesso, crianças de 2, 3 anos fazendo movimentos extremamente sensuais, é chocante demais você ver isso. E a gente tem realmente uma desconstrução, é muito sério. E eu acho que quando a gente usa a frase de que a cultura salva, muita gente leva muito para um cunho religioso, mas eu acredito que é muito mais abrangente que isso. A cultura salva, porque ela consegue formar o caráter do indivíduo de uma forma que o torna consciente e independente dentro desse processo de pensar, né? A gente tem tantas perguntas sem respostas e aí a gente ainda aliena os nossos jovens para se tornar senhores completamente fora de um contexto de convivência saudável dentro da sociedade. Pois é. É um resumo a sociedade um pouco que perde. Não, mas eu acho que muito bom, Tony. Eu acho que toda sociedade que perde pelo menos 1 minuto por dia o exercício de fabular, o exercício do imaginário, de produção criativa, contemplar ou produzir criativamente, essa fabulação que o Antônio Cândido fala também, ela se desumaniza muito mais rápido. É o que você verdade. está falando é um pouco desse retrato. Né? Mas muito bom. Daqui a pouco, Tony, a gente vai para o sarau aí, viu? Vamos deixar esse registro do sarau, que é muito importante. Valeu. Perfeito. E agora vamos para o altamente internacional agora. Ivaldo Batista, cordelista, que tem uma ligação profunda com o Jaboatão e que hoje anda pelo Agreste, mas que teve toda a sua vida pautada em Jaboatão. Ivaldo Batista, o cordelista internacional. Meta bronca, poeta. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Depois de eu ouvir essa análise do Tony Borba, poeta, eu diria que esse camarada é doutor, rapaz. Não é só poeta, não. Ele é doutor Tony Borba. Fez uma análise muito boa sobre esses caminhos e descaminhos, né, da nossa cultura e no tocante a Jaboatão. Fez uma leitura muito boa. Eu quero dizer que a Doralice, viu? A Doralice, com essa força, com quem ela enfrentou essa contaminação, né, pela Covid, e a Lenimar, pelo esforço que ela faz, assim, todos os dias aí, sol a sol, esse pessoal só pode ter comido do pirão de Adriano Macena, aquele pirão, né? Porque, muita força essas meninas. Somos resistência. Então, muita resistência. Meus queridos, olha, eu observando a palavra do Tony aí, realmente eu sinto que assim, Jaboatão precisa. Talvez o fato de ser tão próximo da capital e por motivos talvez históricos, nós parece que Jaboatão tem recebido um castigo, né? Porque os movimentos culturais que ocorrem em Recife, quem está em Jaboatão tem que correr para lá, porque em Jaboatão não tem. Muitas vezes, tentando se inscrever em projetos culturais em Recife, não, o seu endereço é Jaboatão, não pode. Em Jaboatão não tem, aí a gente corre para lá. E hoje eu tenho endereço em Jaboatão, mas estou a fim de ter o endereço em Recife para participar mais da vida cultural do município. Porque, de fato, o Jaboatão
não tem assim uma vitrine onde o poeta possa crescer, ser valorizado, ser mostrado. É muito difícil. Eu vim para Caruaru porque a gente tem aqui em Caruaru uma vitrine, um teatro a céu aberto. A gente tem uma cidade que respira poesia. Aqui eu não preciso oferecer cordel. Os comerciantes vendem o cordel, pedem cordel, e muitas vezes eu não tenho nem como atender todo mundo. Mas eu comumente entrego ao pessoal que pede, e é muita gente. Nós temos aqui os comerciantes, mais de 100 comerciantes que conseguem vender o cordel para os turistas, né? Eu posso ficar dormindo, deitado na rede, escrevendo, né? E eles vendem bem. Eu não atuei ainda nas escolas por conta da pandemia, mas eu pretendo massificar a venda do cordel em Caruaru através das escolas, com um preço bom, que seja possível vender, mas com certeza um preço competitivo, para que a maior parte da criançada de Caruaru possa ter acesso à literatura de cordel. Porque aqui havia projetos também de cultura de cordel nas escolas, mas acabou. Né? Nesse último mandato acabaram. E os poetas que trabalhavam nisso ficaram todos sem renda. Então, a gente tem que fazer um trabalho independente, acreditando no que você faz e investindo e levando à frente. Então, é com isso que a gente consegue vender aos turistas, aos alunos, e as pessoas estão hoje pedindo muita produção. Eles sabem que a gente faz aí, encomenda cordéis. Essa pandemia eu trabalhei basicamente fazendo cordéis por encomenda. A maior parte dos cordéis foi por encomenda, porque a gente tem uma venda garantida, certa. Entregar à pessoa certa, o dinheiro certo. Porque com a pandemia o turismo sumiu, né, em todas as partes, né? Bem, Adriano, mas falando a respeito da universalização do cordel, né? Eu fico feliz de poder contribuir. Eu adoro, rapaz. A gente chega em qualquer cidade, a gente leva o cordel e traz cordéis também na cabeça. Outro dia aí eu estive em Alagoas, passei numa cidade chamada Arapiraca, e lá eu entrei no hotel, quando eu desci na praça, aí a mulher pegou, me dê sua mão. Era uma cigana. Estava na praça, ganhando o dinheirinho dela. Me dê sua mão. Aí eu dei a mão. Quando ela começou a falar, eu disse, tome logo, que eu tenho que correr ali para levar uns cordéis ali na biblioteca. Não, rapaz, nem esperou. E as revelações da cigana? Não ouviu, não, foi? Foi. Ela não revelou. Exatamente, Doralice. Aí eu não esperei que ela fizesse a propaganda dela, assim, dissesse qual era o meu destino, mas aí o poeta sabe inventar que só, né? Então eu já inventei aqui o cordel. É melhor manter em segredo, né? Durante o percurso, viu, Lidemar? Não crie, não invente, não. Só o cordelista que pode inventar. Aí eu criei o cordel aqui, ó. A Cigana de Alagoas. A Cigana de Alagoas foi inspirado nessa cigana que estava lá na praça, em frente ao Hotel Falcão, na cidade de Arapiraca. Eu pensei no cordel todinho durante o percurso que eu fui para a biblioteca levar os cordéis lá. E aí eu fiz o cordel com o mote. Veja o mote, viu? A cigana leu meu destino errado ou sofri o mal da desilusão. E aí eu contei tudo o que se passou. E aí as pessoas morrem de rir. Porque, às vezes, no cordel, a gente só precisa do mote. O restante, o cordelista cria a partir daquele mote, né? Daquela situação. A gente vai na Bahia, vê a baiana, né? Fazendo. Outro dia, no Colégio Souza Brandão, viu, Adriano? O professor Batista, que mora ainda lá na Vila Rica, e o professor Batista começou a dizer, feito pescador, ele dizia que na casa dele tinha um pé de acerola gigante, e a acerola gigante, aí o pessoal começou a olhar desconfiado um para o outro, desse tamanho da acerola. Aí eu peguei, não disse nada, fiz o cordel da acerola gigante, olha o cordel que deu. O pessoal morrendo de rir desse cordel. Pense numa acerola gigante. E aí o professor Batista ficou morto de vergonha, porque o pessoal achou que ele estava mentindo, diante de tanto exagero.
Veja. Cara, você é um tomate, acerola é um tomate. Veja bem. Para provar o que eu disse, o que eu falei é verdade, seu Batista já usou outra tática. Ele, professor de matemática, procurou dar uma autenticidade, calculou a sua veracidade, usou tudo que era variante. Seus amigos acharam irritantes. Esse fruto não tem potencial. O tamanho da fruta, afinal, calculando, não pode ser gigante. E aí o pessoal começou a contar essa história e todo mundo debochando já da acerola. Ele perguntou, professor Alberto, que é professor de história, outro mentiroso. Aí, professor Alberto, o senhor já foi da minha casa. Conte para o pessoal aí, que ninguém está acreditando que a acerola é gigante. Conte para o pessoal. Aí ele fez, não, realmente, é gigante mesmo. E é maior do que o que Valdo falou aí. Pronto. Aí, até o professor se rendeu, começou a dar aula mostrando o cordel para os alunos, né? Das mentiras do professor, porque ele parecia mentiroso depois de eu fazer o cordel contando. Ele foi quem exagerou no tamanho. E eu tratei de exagerar um pouquinho mais, né? Botei até só um pouquinho, né? Então, botar essa acerola Botou a acerola. Eu botei a acerola dele como se fosse aquela acerola lá de Itu. Lá de São Paulo, né? Em Itu. Onde tudo é grande. Gigante, né? Então, a gente faz esses trabalhos, é muito bom aqui na nossa região. Quando a gente vai para o sul do país, eles conhecem a literatura, mas sempre identificam o cordel como coisa lá do Nordeste, coisa do Nordeste, que eles nem mostram muito interesse quando o tema é Nordeste. O cordel é Nordeste, se a temática é Nordeste, eles não mostram muito interesse. Mas isso muda se a gente leva um cordel que tenha a ver com a realidade dele. Então, no ano que eu fui lá para Porto Alegre, por exemplo, aí eu cheguei lá e um gaúcho estava meio assim, como quem desprezando a literatura, e disse a mim, esse negócio que você está procurando é coisa do Nordeste, vai para lá que você acha. Aí eu disse, eu vim trazer para o senhor. Eu disse, eu vim de lá trazer um para o senhor. Aí eu mostrei o cordel do Internacional. Aí o homem ficou feliz da vida. E viu. Eu chutei, né? Eu estava com os dois cordéis. Um o do Grêmio e do Internacional. Esse cordel eu fiz a partir de uma briga do casal. Não sei se Adriano conhece, o gerente da Caixa Econômica de Piedade. Ele se aposentou agora, mas era Jair. E a esposa dele era também gerente numa Caixa Econômica ali onde funciona o prédio ali perto da Alto Nunes, ali. Então, depois ela foi para Boa Viagem. Então, ele, sabendo que eu escrevi um cordel sobre o Grêmio, ele é Grêmio, ele é de lá, gaúcho, e a esposa dele também. Só que ela é internacional. Então, Jair disse, Valdo, faça 200 cordéis para mim, eu vou levar, porque todo ano eu vou para a minha terra no mês de dezembro, e só volto em janeiro. Aí eu fiz o cordel, rodei o cordel, os 200 cordéis, entreguei a ele. Ele me pagou, me deu um cheque. E eu fui para a Caixa Econômica e ele era gerente. Quando chegou lá, o pessoal disse, oxe, Jair tá doido. Aí eu fiquei assim, oxe, Jair tá doido por quê? Ele te deu um cheque, eu estou conhecendo a assinatura dele, mas ele deu um cheque da mulher dele. O cheque é da mulher, não é dele, não. Porque, como eles não eram casados assim, para ter conta conjunta, que não pode, né? Eles são casados, mas na Caixa Econômica é como se fosse solteiro. Então, ele pegou o cheque dela, tinha o nome Lourdes, e tem uns nomezinhos estrambólicos, né? Que é o nomezinho da origem deles. Então, Lourdes, o cheque é de Lourdes, então ele assinou e me deu. Quando o rapaz disse isso, aí eu fui para a casa dele, ele mora ali perto daquele restaurante ali na beira-mar, ali na Rua do Sesc, tem um restaurante ali bem famoso. Pronto, ele mora naquele prédio à direita. Aí eu cheguei lá e disse, eu disse, Lourdes, parabéns, eu sei que você é do Internacional, mas eu fico muito feliz porque você está patrocinando o cordel do Grêmio. Como essa história, eu digo, Jair encomendou 200 cordéis do Grêmio e pagou com o teu cheque. Aí o pessoal do banco
fazendo a maior reação. Aí ela pegou e fez, foi? Pois eu vou querer também que você faça 200 cordéis do Internacional e eu vou pagar com o cheque dele. Aí o cordelista lavou a burra. Eu fiz ligeiro o cordel do Grêmio, tinha 12 passos. Eu tive que fazer na carreira o cordel do Inter para eles levarem também, né? Aí eles dois ficaram divulgando o cordel antes de eu ir para lá. Porque eu só ia em janeiro para fevereiro. E ela já ia em dezembro. Aí foram e levaram 200 cordéis cada um. Cada um entregava para os seus amigos que eram dos times, né? Então, quando eu cheguei lá, aí eu já fui procurar a imprensa, a rádio, jornal, levei os cordéis para a universidade, para a biblioteca e principalmente para os espaços políticos, né? Câmara, Assembleia Legislativa. Onde tem biblioteca, lá tem cordel. Então, eu deixo o cordel. Eu levei para lá, na ocasião, um cordel contando a história de Porto Alegre, em cordel, e o cordel do Grêmio Internacional. Então, o pessoal abriram as portas, porque o cordel é nordestino, mas estava trazendo para eles assuntos e temáticas que fazem parte da vida deles. Então, eles ficaram felizes com isso. Né? A mesma coisa aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Eu cheguei lá dizendo que era cordelista e um amigo me acompanhou e a TV lá que é a TV Globo, de lá, que eu não esqueci o nome dela, eles disseram a mim assim, olha, eu vou marcar um dia, uma hora, para alguém conversar com você. Aí eu peguei e mostrei ao menino assim, olha, eu trouxe esse cordel aqui, ó, o cordel de Vitória do Espírito Santo. Na mesma hora a mulher fez, fulano, chama Ciclano, chama José, chama o Câmara, chama não sei o que. Na mesma hora fizeram a entrevista comigo. E no dia seguinte saiu no jornal, é feito aqui o NETV daqui, né? Saiu lá de manhã, de tarde e de noite. 6 minutos e 30 segundos no horário nobre. Então, foi o cordel que abriu portas, mas foi principalmente a temática, porque senão, até hoje, eu estava esperando por eles para terem uma pauta e me pudesse convidar um cordelista para dizer alguma coisa. Entendeu? Então, a identidade, assim, né, meu amigo? A identidade, hoje, né? O pertencimento. Exatamente, isso pesa muito. Então, a gente não pode querer escrever só aquela temática da rua de casa, porque senão fica um trabalho só dentro do ovo, né? Então, a gente quer que o cordel galope, aproveite, né, esses espaços das mídias para que ele alcance mais público. E é isso que a gente está tentando fazer também quando recebeu o convite para mandar os cordéis para serem traduzidos. Então, mesmo que esses cordéis não tenham uma tradução perfeita, porque eu não acredito em tradução perfeita de nada, nem a Bíblia tem tradução perfeita. Sim. E a gente hoje pode pegar um termo grego ou hebraico que a gente não encontra um termo satisfatório. Basta você ver, por exemplo, quem lê a Bíblia no Novo Testamento, pega a palavra. Quem conhece um pouquinho de grego sabe que em grego você tem amor, pelo menos as 4 expressões para o amor. E a gente Sim. aqui tem o quê? No livro de Coríntios, traduzindo, caridade, esse sentido na língua grega para o termo, nem o filo, nem ágape, tem nenhum que possa se assimilar. Então, as traduções, elas são farrapeiras. Então, eu disse, eu não vou exigir isso. Eu quero que o cordel ande, que o cordel chegue. Esse restante, uma palavra que tenha uma métrica maior do que a que é exigida, o padrão, ou uma rima que farrapou, isso aí é acidente de percurso. Né? É impossível que as expressões idiomáticas, Ariano Suassuna já tinha colocado isso, né? Quando ele conta sobre a questão do Alto da Compadecida, que o João Grilo foi traduzido para o inglês, né? Como o nome Grilon, né? Então, ele via isso e sabia o que estava dizendo. Nós não temos como traduzir algumas expressões que a gente usa no cordel em língua nenhuma. Então, nenhuma tradução. Aí, Valdo, nenhuma tradução
tem a capacidade de chegar muito próximo do que foi. É uma reinvenção ou uma deturpação. Ou é reinvenção, uma nova obra baseada, ou uma deturpação gratuita, às vezes. Mas é assim que a gente tem acesso, né? Ainda bem que a tradução possibilita que a gente tenha acesso a outros conteúdos. Mas eu te perguntar uma coisa aqui, rapidinho. Todo mundo pronto para declamar um pouco aí? Doralice, cadê o livro do Amar? Está por aí pertinho? Eu vou passar a vez, porque o livro não está por aqui pertinho. E eu, como Lenemar, reclamando da dislexia, de não conseguir memorizar, Lenemar. Mas eu, embora seja tida como uma pessoa que não tem dislexia, eu não tenho essa facilidade, eu nunca tive. Eu nunca memorizei. Mas é Quando fácil, eu era faz um poporri, como te falei, faz um poporri, fica bem interessante. Pronto. Quando eu era mais jovem, eu costumava memorizar poemas de outros autores, de Augusto dos Anjos, de Flor Bela Espanca, né? Mas aqueles que eu escrevi, eu não memorizei até hoje. Eu vou aproveitar. Mas aí eu passo a vez e vou trazer daqui a pouco do Amar e outros versos. Muito bem, a obra aí da nossa presidenta. Antes de passar aí, Lenemar, você e Tony, e depois da sequência Ivaldo, e aí Doralice já ter achado o livro, aí eu queria saudá-los com um mote e 10 sílabas, certo? Que diz, é dos nonatos, né? O Brasil nunca mais terá um trio como Senna, Pelé e Gonzagão. É muito bom isso aí. Aqui, né? Defendendo o país verde e amarelo, Pelé deu muita fama ao futebol. E Gonzagão, com a sua voz de rouxinol, foi quem fez o Baião ficar mais belo. Quando Ayrton sobrou na Tamburello, seu carro já vinha alto do chão, já pulsava sem força o coração e sua vida já estava por um fio. E o Brasil nunca mais terá um trio como Senna, Pelé e Gonzagão. Então fica aí essa provocação. E como eu não sou poeta, sou apenas declamador, um mal declamador, inclusive, passo aí para Lenemar. Solta o verso aí, Lenemar. Vamos embora. Eu tenho uma poesia aqui que eu gosto muito dela, que é A Vida. A vida. Ela é feita de muitas coisas, tantas que nem sei a metade do que realmente a vida é feita. É feita de bobagens e tolices, de brinquedos, de barro, de madeira e papel. A vida é feita de tolices, doces e salgados. Pois, quando eu era pequena, adorava bolo de laranja, paçocas e bolinhos de mel. Quando pequena, ria de qualquer tolice, em momentos de brincadeiras. Assim éramos felizes, eu e outras crianças. Hoje guardamos nossas lembranças. Poucas são as tolices que nos fazem rir. Tantas são a ignorância e pouca é a consciência humana do que a vida é feita. Eu gosto dessa poesia, né, que ela fala da questão da vida. Nossa, muito massa. Também, qual o título, Lenemar, por favor? A Vida. Leu? A Vida, sim. Isso, a pois vida. Não, pode continuar. Vou fazer uma outra, vou recitar uma outra, que a gente já está no mês, né, que vai ter aí a homenagem da mulher e tudo mais. Sim, tem claro. essa que chama-se As Mulheres. Elas são assim, lindas, sexy, vaidosas. Algumas chatas, pequenas, magras ou fofinhas. Elas são uma gracinha. As mulheres são simplesmente demais. Elas são mãe, amigas, irmãs. Elas são gente que tem coração e com muito sentimento. Elas são assim, as mulheres. São poesias que eu faço assim, né, para publicar nos livretos que eu trabalho aí nas ruas. E tem as clássicas, né, que o pessoal gosta, né, aquela da questão da negritude e tudo mais. As das questões políticas, por exemplo, Mundo doido, cheio de regra, crimes e pecado, de fera que fere outras feras feridas. Fiquei muda, já no canto, nem faço improviso, nem em cima, nem embaixo, nem dentro, nem fora, grito preso na garganta. Passa o tempo, conquista espaço, e quase sempre um sorriso de quem nem conheço.
Mundo doido. Lenemar Santos. Muito massa e muito doido, não é? Muito louco. Ô, Tony, solta a garganta aí, Tony. Gratidão. É muito bom estar nesse time aqui. A minha rua é um pouco barulhenta, não sei se está interferindo aí, mas vamos lá, que é assim, a poesia é na rua, é na praça pública, e digamos, o ruído da rua faz parte desse processo. Ouvindo o Ivaldo, realmente eu não te conhecia, Ivaldo, é um prazer imenso, vamos tentar manter aí esse contato. Eu resolvi resgatar uma das poucas poesias que eu rimo, e ela é um relato da minha infância aqui, perto de Cajoca, Bonito, todo aquele universo ali do interior, e eu chamei de Surto Infanto Rural. Tem tanta fogueira, tem tanto balão, tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro faz adivinhação. Meu São João eu não, meu São João eu não tenho alegria. Só porque não vem, só porque não vem, quem tanto eu queria. Nas noites de lua boa, fecho os olhos para sonhar. Quase escuto nas ladeiras cantorias e rezar. Minha avó Nita arrumada, outras senhoras a cantar, com vozes anasaladas, terços e novenas a puxar. Procissões, cantos, velas, andor, estradas de barro molhados adoçadas por crianças e cana-de-açúcar nas rieiras cicatrizadas das curvas saputi, manga, jacarandá. Vixe, conversa de roça é doce, mamão, papaya, caju, bananeira, queijo, tantas carreiras pelo terreiro em tempos de cima. Eita, quantas saudades, infância gostosa, para as bandas do engenho cabeleira das tantas histórias lendeiras nas terras de Jatobá. Surto Infanto Rural. Muito bem. Ó, esse Jatobá que você fala é Jatobá lá no sertão ou é alguma referência Isso. aqui? Não, é sertão, é sertão. É sertão mesmo, né? Terra de Geraldo Azevedo. Terra de avô, terra de pai, tudo para aquelas bandas. Eu nasci em Ribeirão, aqui, terra do querido Joca de Oliveira, também grande poeta aqui do Recife. Sim. E conheço Ribeirão. Mas a minha ambiência foi mais pro lado de cá, de Bonito, Barra de Guabiraba, Bezerro, todo aquele universo ali foi o que as minhas carreiras foi por ali, sempre. Depois que sobe a Borborema, parece que todo mundo se enfeitiça com a poesia, né, Ivaldo? Mas vamos ouvir. Doralice finalmente achou o livro, isso é uma maravilha. Doralice. Olha, eu vou aproveitar para apresentar esse trabalho, que é uma antologia poética da Academia de Letras, que nós lançamos no exercício da presidenta Honorina Carneiro. Essa aí, estou nela também. Ótimo. Isso. Temos trabalhos aqui muito bons dos nossos escritores locais e acadêmicos, né? Porque a gente é resistência e tem que continuar sendo. Jaboatão, Tony já deu aí uma palestra, né, sobre a cultura de Jaboatão, de como ela é renegada, de como ela é escondida, né? E cabe a nós também fazer com que isso possa mudar um dia, né? Então a gente tem trabalho de Anderson Paz Barreto, de Lenemar Santos, Frederico Spencer, de Abigail, da própria ex-presidente e organizadora Honorina Carneiro, Eulina Monteiro, James Davison, Nildo Barbosa e Doralice Santana. Então tem 2 poeminhas aqui que eu gostaria de ler, que são trabalhos mais recentes do que o próprio livro do Amar e Outros Versos, né? Um é O Abraço da Noite. O sol brilhou como todo dia, levantei cedo como de costume, pensei no dia, em tudo que fazer. Não mudei meu caminho, tudo foi igual. E só por um passo que não dei, pelo lado que escolhi andar, por uma escolha irracional, segui em frente. Ouvi meu nome, ergui os olhos, ganhei um abraço. Tão certo como a noite veio, tão quente como o sol do dia, tão forte como o meu receio,
de tudo o que pode suceder à noite e aquele abraço. E o outro trabalho que eu trago é Página Policial. Tem um conteúdo mais voltado para a questão da violência doméstica contra a mulher e da violência contra a mulher de uma maneira geral. Então, porque falava muito, porque tinha opinião, porque incomodava, porque desafiava a ordem, porque usava pouca roupa, porque morava só, porque não aceitava, porque se recusava, porque bebia, porque fumava, porque chegava tarde em casa, porque não se comportava bem, andava de ônibus, tinha dinheiro, estudava, era famosa, gostava de baile, cantava na noite, não ia à igreja, não alisava os cabelos, não sabia cozinhar, não quis ter filhos, não quis mais tê-lo, não tinha medo, era mulher. Tá arretado. Incrível. Muito bom mesmo. Show! Vê que a Covid, graças a Deus, não conseguiu cepar aí sua pena buliçosa e inventiva, né? A Covid também foi uma prova de resistência. Exatamente. Mais Resistindo uma. à Covid, né? O que mais? O que mais me resta? A não ser escrever, Dona Alice. Muito bem. E a gente vai para onde agora? A gente vai para Ivaldo? Bora, Ivaldo. Que pulou. Olha, ô Adriano, aí juntinho aí do Parque Dona Lindu, tem um barraqueiro chamado Pedro do Coco. E eu passando lá, Pedro do Coco é muito entusiasmado com o cordel. Então ele me chamou lá no meio de um monte de gringo, de argentino, a turma que frequenta o quiosque dele, e ele disse: professor, faça um cordel aqui para mim, que essa turma aqui me adora, bota aqui um cordel. Aí eu disse: mas qual é a temática? Aí ele abraçou a mulher lá, não sei o nome dela, ele disse assim: bote assim, faça um cordel assim. Pedro do Coco ama minha nega aqui. Abraçou ela. Aí o pessoal, ninguém fez gesto, ninguém talvez compreendeu. Aí eu disse: ó, Pedro, parece que esse cordel não vai vender, não. É melhor esse, não. É melhor outro. Aí ele fez: como? Aí eu disse: bota assim, ó. Tu não é Pedro do Coco? É. Tu não é Pedro das Galinhas? Todo mundo chama tu aqui? É. Aí eu disse: então bota assim, ó. Apontei para ele e disse assim: esse homem largou a companheira tão somente por causa das galinhas. Aí a turma caiu na risada. Aí eu disse: pronto, o cordel é esse. O pessoal riu, tá vendo? O cordel é esse. Amanhã eu trago. Então, no outro dia, eu trouxe esse cordel para ele aqui, ó. Botei aqui, ó, a galinha em 3D. Esse homem largou a companheira tão somente por causa das galinhas. Então, no dia seguinte, estava lá a turma reunida, eu cheguei lá e disse assim: peço sua atenção, caro leitor, para o fato que eu vou descrever. É verdade o que você vai ler. Ao contar, sinto angústia e dor. De Benzé, eu mudei o nome dele, do Pedro do Coco, botei Benzé. De Benzé e seu estranho amor. Quem contou-me foi sua vizinha, conhecida pelo nome Tatinha. Dizem ter a fama de fofoqueira. Esse homem largou a companheira, não somente por causa das galinhas. Aí o pessoal caiu na risada. Aí ele lá para vender os cordéis, tem lá o expositor, ele vende cordel à vontade lá, pessoal. Entendeu? Aí é o Pedro do Coco. A irreverência, né? O cordel tem essa irreverência, essa jocosidade, né? Maravilhosa, né? Mas meta bronca aí, solta outro. Eu solto outra estrofe aí, pô. Vamos ver isso aqui. Quando eu conto isso aqui na rádio, o pessoal pergunta: você escreveu sobre mim, foi? Eu tenho. O nome do cordel é Eu Tenho um Amigo Pinguço. Né? O cordel aqui é esse aqui, ó. Certo. Eu tenho um amigo pinguço. Eu tenho um amigo que é viciado. Lá na rua é taxado, bebarrão. Bebe tanto de cair pelo chão. A família já chorou um bocado. Como amigo, eu tenho aconselhado. O danado não quer
nem escutar. Diga o que ele precisa largar. Ele diz que não larga nem a pulso. Se você tem um amigo pinguço, diz para ele que é hora de parar. Então, a gente fez o cordel com esse mote. Se você tem um amigo pinguço, diz para ele que é hora de parar. Então, quando a gente conta isso nas rádios por aí afora, o pessoal ri, diz assim, ele está falando de mim. Quem foi que autorizou você a falar de mim? Olha, muito bom, Ivaldo. Vamos, gente, olha. Primeiramente, eu acredito que esse trabalho da gente, essa soma dessas três episódios aí de literatura e memória, né, Jaboatão, quando a gente está aqui hoje deixando um material interessantíssimo para essa geração que está chegando aí, Tony. Né? Essa geração, a gente está abordando os aspectos sociais, simbólicos, políticos, né? E contemplando aí as vozes, né, diversificadas. Isso é que é importante. Mas vamos para as considerações finais, porque nós temos um tempo que precisamos cumprir. Quem começa? Vamos embora, né? Posso começar? Vamos lá. Vamos. Aberto para Lenemar. Eu sinto-me honrada em participar desse momento, desse trabalho maravilhoso com vocês, com essas mentes pensantes maravilhosas, né? Eu quero deixar um abraço carinhoso para todos vocês, para o Ivaldo, maravilhoso, né? Doralice, nossa presidente da nossa academia, Adriano, o meu parceiro Tony aí, que estamos aí junto, né? Na luta pelo nosso trabalho, pelo nosso sarau, o sarau da gente, que a gente tem o que aí, Tony? Uns 5, 6 anos já, né? Ou mais. Eu lembro que a gente começou em 2016, num concurso de poesia Solano Trindade juntos. Ele ficou com o primeiro e eu com o segundo lugar. A partir dali, a gente criou essa parceria, que está rendendo aí... Eu estava na comissão nesse concurso aí. Sim, foi Solano isso. Trindade, eu estive lá. Verdade. Eu estava. Foi na Casa da Cultura, não foi? Não, foi no... Eu fui convidado. Esse foi no Teatro Samuel Campelo. Esse foi no Samuel Campelo. Foi. Então, eu tenho a agradecer muito isso, essa parceria, agradeço demais, né, gratidão por hoje, por esse momento, que possamos estar juntos para fortalecer mais a nossa literatura, que nos deem oportunidade, como o Tony falou, para o contemporâneo, para o hoje. A gente trabalha os nossos mitos da literatura, os que já se foram, que representam, que nos representou, que será sempre eternos, mas precisamos também buscar esse espaço nosso, para o hoje, para o agora. Essa juventude precisa ser salva com a cultura, com a arte, e sabemos muito bem que isso é capaz, muito possível, né? Então é isso, né? Quero poder expandir também na minha área literária. Inclusive, Ivaldo, eu tenho um mini conto que eu criei faz um tempo, foi assim que eu cheguei aqui em Jaboatão, ainda pirralha, eu vou procurar ele, que eu não tenho memorizado, que chama-se Como Comer um Velho Cru, que foi um cara que me contou uma história dele no sinal, que ele foi fazer um trabalho num apartamento de um jovem, e esse jovem se interessou por esse coroa e queria, né, coisar, e eu fiz o Como Comer o Velho Cru, né? E uma hora eu vou contar para vocês. E é isso. Muito obrigada, viu, gente? Vamos embora. Qualquer coisa eu estou aí. Tem meu contato. Estou aí para fazer palestra. É só convidar. Esse horário não é permitido essas coisas, não, vou Lenemar. Nesse horário não pode. Não é permitido, não. Vocês aí, tudo de menor, tudo criança. Me perdoe. Mas vamos embora, gente. E é isso, viu? Qualquer coisa, estamos aí. O sarau da gente, a nossa literatura, nosso trabalho. Estou aí nas ruas. As pessoas podem me encontrar nos sinais de trânsito. As pessoas têm meu contato. Inclusive, está lá meu Pix, ok? Quem está com minhas poesias não faz o Pix ainda, cuide de fazer. Eu agradeço. Muito obrigada. Agradeço. Muito obrigada. E é isso. Gratidão e uma boa noite para vocês. Um cheiro no coração de vocês. Valeu mesmo. Obrigado, Lenemar. Boa noite. Boa noite. Franqueada a palavra. Eu vou dar sequência aqui para pegar a parceria, Ivaldo. É muito importante essas parcerias. É muito importante justamente a história da Academia de Letras. A gente percebe, às vezes, que alguns membros se afastam da convivência. No próprio sarau, às vezes, você tem pessoas que se isolam, e é justamente o oposto que faz com que a gente comece a ter uma produção interessante. Claro que algumas artes ela requer um isolamento,
mas eu acredito que a parceria faz com que um movimente o outro, e é fantástico quando você percebe que, ao final de uma jornada, você conseguiu, graças, digamos assim, à amizade saudável de algumas pessoas, uma produção absolutamente fantástica da tua arte, porque se você tivesse só, talvez você não tivesse aquela produção tão rica, né? Justamente a partir de diálogos, a partir de reflexões que o outro traz, e a gente vai, digamos, enriquecendo aquela nossa produção. Sou extremamente grato, ansioso para a gente poder ter uma movimentação maior na academia. Eu entrei justamente com a pandemia e a gente não teve, né, a movimentação, e a gente vai, com certeza, ultrapassar todas essas dificuldades. As vitórias estão aí nas nossas mãos e só depende da gente produzir. Às vezes não está de acordo como a gente gosta, às vezes não está de acordo como o outro gosta, mas o importante é não parar. A gente precisa estar sempre caminhando, sempre produzindo. É assim com os meus projetos pessoais, é assim com toda essa movimentação que eu faço no Conselho de Cultura. Nunca pode parar, porque a gente precisa focar exatamente no alvo, no objetivo final. Todas as pedras que estão nesse caminho, elas são ultrapassáveis, porque agindo com inteligência a gente consegue, com certeza, vencer todas elas. Gratidão de verdade por estar aqui nesse time fantástico e estou à disposição. Precisando, a gente está junto aí. Obrigado, Maravilha. Tony. Boa noite, viu? Obrigado demais pela contribuição. Então, está franqueado aí os dois. Ivaldo, você ou eu? Diga aí. Adriano, eu estou colocando assim, essa live como um marco. O Facebook me lembrou que há 10 anos eu escrevi o cordel A Caminhada da Paz em Jaboatão. Você lembra da Caminhada da Paz? Uhum. Então, foi um cordel que eu fiz em 2012, no começo do ano. Então, o Facebook lembrou 10 anos do cordel. Eu não tenho esse cordel hoje aqui comigo, só a capa dele para lembrar que eu fiz, mas não tenho ele dentro dos cordéis que eu produzi. Mas tem a lembrança. Então, essa live é para marcar esses 10 anos do cordel Caminhada da Paz em Jaboatão, e isso é um símbolo da minha identidade com a terra dos verdes vivos, dos canaviais. A gente tem uma relação muito íntima com o Jaboatão, porque eu cheguei novo, então toda a minha vida foi aí andando de bicicleta. Eu morava ali perto do hospital, aquele hospital ali, Nossa Senhora de Lourdes, quando eu cheguei de Carpina. Dali eu ia de bicicleta sempre. Estudava no colégio da Rede Industrial e ia para as quadras, para o Poeirão, e para aquela quadra regional de Montenegro, né? Jogava bola ali. Andava muito ali. Então, eu andei em Jaboatão quando era criança, adolescente, e quando professor, trabalhei em todas as áreas ali, em todos os distritos, né? Tanto pelo estado como pelo município. Trabalhei em Dois Carneiros, e, aliás, falando em cultura, vai ter agora um evento, me parece que a Tereza, que está organizando, me convidaram para participar de um evento lá em Dois Carneiros, que vai ser agora, dia 4. Eu não confirmei, porque eu estou com muita atividade aqui em Caruaru, não confirmei minha presença. Vai ter uma atividade lá. Eu me lembrei, eu disse assim, seria ótimo para rever ex-alunos que estudaram comigo ali no colégio, Fundação Bradesco. Vai ser ali embaixo, né? Esse evento. É um sarau. Então, eu agradeço a vocês a participação, pelo convite. Agradeço estar aqui revendo a nossa querida Doralice, Lenemar, e conhecer o Tony Borba e o Danilo também. Adriano, a gente já se conhece. Adriano já andou pela minha terra, Carpina, né? E a gente já foi vizinho, né? Já foi vizinho. Então, eu estou por aqui, mas sempre que houver a oportunidade de ir para Jaboatão, eu mantenho o vínculo, né, com Jaboatão. Estou para ir por aí, pelo centro, para ir lá no sindicato e fazer algumas coisas. A diferença é que eu vou para Jaboatão hoje, no máximo eu durmo lá uma vez, duas e volto, venho para cá, porque tem muito trabalho aqui para fazer. Eu estou super atrasado, deixei 15 cordéis do ano passado para esse ano, para juntar com o desse ano. Cuide! Cuide!
Em Caruaru, a gente tem sempre um motivo para escrever. Eu estou com 50 temas de Caruaru para dar conta. E eu não posso escrever tudo. Não posso escrever tudo, porque eu estou escrevendo do mundo todo, né? O próximo cordel que eu vou escrever sobre o Atlético também vai ter um sobre o cantor da nossa geração. Lenimar não lembra, não, porque Lenimar naquela época era bem bebezinha. Mas Adriano, Dona Alice lembra, Tony lembra, Fernando Mendes. Eu vou levar o cordel lá. Vou lá na terra dele, na cidade dele, na fazenda dele, levar um cordel. 70 anos que ele vai completar agora, em maio. Mas a minha mãe escutava muito ele, minha mãe gostava. Grande, importante compositor da música brasileira, muito importante. Pronto, então eu agradeço a vocês pela presença de vocês, estar junto aí com esse time aí, tá bom? E sempre que tiverem alguma novidade, pode dar um toque para mim, que a gente considera sempre como prioridade participar dos eventos que houver em Jaboatão dos Guararapes. Obrigado, querido. Viu, Adriano? Eu fui professor e fui diretor em Jaboatão. Doralice lembra uma parte dessa trajetória, né? Passou 14 anos na direção aí da escola do município, em Vila Rica. E trabalhamos ali no centro, no Souza Brandão. Nós tínhamos uma amiga, ainda temos, né? A Doralice, tínhamos um amigo muito em comum, que era a Jane Cleide, que traduziu. Sim, Jane Cleide. Que parece que é vizinha da gente também, viu, né? Aí em Candeias. Então, era conhecida, Ivaldo, ela era conhecida como Janete Cleides. Não acredito. Figura. Doralice vai lá entregar você, que ela é muito amiga do Doralice. Ela vai assistir. Mas aí, muito obrigado, Ivaldo, viu? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Boa noite. E aí, Dora? Gente, muito obrigada. Ivaldo, não abandone Jaboatão, não, viu, querido? Eu estou pensando em lhe trazer para um compromisso maior com o Jaboatão, para você não esquecer a gente de vez. Olha, vou pegar um gancho aí na fala do Lenimar, porque trouxe algo em comum, né, entre os quatro aqui conversando nesse debate. Solano Trindade. Todos têm alguma coisa em comum, né? Todos participaram daquele prêmio em algum momento, né? Eu fui da comissão julgadora do primeiro prêmio Solano Trindade, lá na festa de Iemanjá, em Barra de Jangada. E então, Solano é uma representação. Você também. Cobra cordelista, né? Saudoso Cobra cordelista. Eu fui justamente porque saudoso Lula Cortes. Saudoso Lula Cortes também, né? E vale lembrar. Lula muito querido. Exato. Solano é uma representatividade fantástica, né, da poesia pernambucana, da poesia negra, um poeta negro maravilhoso. Isso. Aí aqui a gente só falando o nome de Solano, eu lembrei rapidamente de um poema curtinho dele, Mulher Barriguda. Sim. Que traz uma reflexão importante até para esse momento que a gente está vivendo agora, né? São palavras simples, as palavras de Solano, mas que dizem: mulher barriguda que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter? Que será ele quando crescer? Haverá guerra ainda? Tomara que não. Mulher barriguda? Tomara que não. Né? São simples palavras que fazem a gente pensar sobre tudo que está acontecendo no momento. Né? Então, saudando Solano Trindade por toda a sua representatividade do povo pernambucano, do povo negro, do povo da resistência, né? Eu venho dizer que, mais uma vez, que a literatura jaboatonense é uma literatura de resistência, atualmente, tendo como exemplo aí o sarau da gente, de vocês, de Glenemar e Tony, que Tony foi uma aquisição importante para a Academia de Letras recentemente, e que nós queremos engrossar esse cordão, trazendo também outros poetas, né, de grande compromisso com a cidade. Esse ano é um ano também de decisões, né, em todos os níveis eleitorais e também da academia, porque se encerra o nosso mandato, e aí nós vamos abrir o edital de eleição para uma nova diretoria. E eu convoco os poetas da academia para se comprometerem nesse sentido, né, de
já formarem aí, irem pensando nas suas chapas e lançarem candidatura, e que a Academia de Letras de Jaboatão, ela continua viva, ela continua atuando através dos seus pares, né, em diferentes espaços, embora a pandemia tenha atrapalhado bastante a comunicação, vamos dizer, em tempo real com todos os membros, né, em reunião, mas essa comunicação não deixa de acontecer. Nós mantemos esse vínculo e sabemos das participações dos confrades, das confreiras, nos diferentes espaços, né, que são oferecidos à Academia de Jaboatão para contribuir com a sua participação. Então é isso. Os desafios estão lançados, né, e nós estamos aqui para resistir. Visitar as escolas, levar a nossa poesia. É importante que os estudantes conheçam os clássicos, como foi importante para nós, porque os clássicos são a nossa referência, mas é importante também que eles conheçam os poetas vivos, né, os escritores que Exatamente. estão aí. Lenemar Santos, Ivaldo, Tony Borba, Adriano Macena, né, todos os nossos outros queridos confrades e confreiras da Academia de Letras ou outros poetas que ainda não fazem parte desse grupo, mas que estão atuando, né? A gente tem aí o poeta Ricardo Cardoso, lá de Jaboatão Centro, um trabalho excelente, lançou ano passado um livro chamado Casca de Nós, pela editora Imagética do nosso confrade Natanael. Temos aí um poeta que eu particularmente considero um poeta de primeira grandeza, e meio que apagado aqui em Jaboatão, pela política de cultura de Jaboatão, que é o Miró da Muribeca. E hoje Miró é mais Miró de Recife do que da Muribeca, o que me entristece, porque eu adoro a poesia de Miró desde os anos 90, no Bassavoy. Sim. E é uma representatividade da nossa poesia urbana contemporânea e é de Jaboatão. Então a gente deveria também procurar trazer um pouco de Miró para o nosso cordão. Pronto, e é isso. A minha palavra é de resistir, né, enfrentar as dificuldades e continuar nesse movimento de união, né, para que os nossos trabalhos não se percam na grande avalanche aí de política contrária à cultura. Jaboatão. Massa. Aí, Dora, lembrar que Mulher Barriguda recebeu uma belíssima adaptação dos Secos e Molhados, né? Sim. Assim, Solano Trindade, eu me lembro desse prêmio, eu participei de uma versão, não lembro. Ainda existe a escultura do Solano lá no Pátio São Pedro, né? Interessante a gente também lembrar da contribuição para a literatura brasileira, né? Solano extrapolou tudo e tornou-se essa referência da poesia não só negra, não só de resistência, mas da poesia brasileira. Né? Eu acho que é um grande, como Dora bem destaca. Bom, eu queria agradecer a vocês demais, eu acho que esse projeto ele contribui para deixar uma memória, ele contribui para fortalecer ideias, fortalecer valores, princípios, que a gente acredita que o mundo pode ser bem melhor, que a gente acredita que diminuindo a discriminação, incluindo mais as pessoas, trazendo todo mundo para a roda, a gente se fortalece, a gente se humaniza e a gente torna o mundo um lugar mais legal para todo mundo viver. E é com essa conversa toda aqui que eu queria agradecer demais a todos vocês que aceitaram o convite. Ivaldo, um abraço, Lenemar, um cheiro no coração. Tony, valeu. Dora, Tchau, pessoal. Beijo a todos.